Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor. e nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Simbora! Pois é, minha turminha, semana começou agitada, não foi, Rafael Victor? Pelas bandas da Ilha do Retiro. Exatamente, já tivemos aí várias informações, a chegada de Daniel Paulista, possível volta de Matheus Alexandre e outras informações. Exatamente, mas antes da gente começar o debate, aquele velho pedido, né? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal no YouTube, Paixão pelo Esporte 87. Mas a gente também tem outras redes sociais, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, segue a gente lá no Instagram, Paixão pelo Esporte 87, e segue a gente no Twitter também, Paixão pelo Esporte. E também a gente tá com uma novidade, hein? Lá no TikTok a gente tá postando os vídeos dos jogos que a gente vai, as festas da torcida e assim vai. Ou seja, são 4 redes sociais agora, hein? Paixão pelo Esporte 87 no YouTube, no Instagram e no TikTok. E Paixão pelo Esporte lá no Twitter, no X, né? Antigo Twitter X. Vamos embora ao que interessa. Pois é, Rafael Victor. E a gente teve hoje a coletiva de apresentação de Daniel Paulista. Uma coletiva que durou algo em torno de 50 minutos, 55 minutos. E ele explanou diversos debates sobre o atual momento do esporte, a perspectiva que ele tem nesses 35 dias que ele vai estar remontando esse elenco. Também algumas novidades, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, ele falou que iria testar Matheus Alexandre para ver como é que ele ia se adaptar. Exatamente. Para falar a verdade, ele usou algumas frases de efeito e uma que eu queria reportar aqui para vocês foi bem interessante. Ele falou sobre nós temos agora um livro em branco, um caderno em branco. E esse caderno vai ser reescrito uma nova história. O que foi para trás, ele não pode controlar, porque realmente ele não estava aqui e mesmo assim ele não tinha o porquê de trazer coisas ruins do passado para agora. Mas uma coisa ele falou, todos os atletas que pertencem ao esporte, que querem entrar nesse projeto com ele, estarão aptos e jogarão e treinarão em pé de igualdade, ou seja, através de uma pergunta do repórter, ele falou que realmente o Matheus Alexandre vai ser reavaliado, vai ser reintegrado e, dependendo da vontade do atleta e dependendo da disposição para com o elenco, ele vai voltar sem problema nenhum. E a partir desse pressuposto, eu queria externar minha opinião. Matheus Alexandre é um ativo do clube, então é um cara que vem de 3 Série A, jogou Série A pelo Curitiba e jogou bem. Jogou Série A pelo Cuiabá 2 vezes, ou seja, nas últimas 3 Séries A, Matheus Alexandre fez 100 jogos. Se a gente fosse colocar 38 rodadas por 3 anos, daria 114 jogos. O cara de 114, o cara faz 100 jogos. E assim, o cara não desaprende de uma hora para outra. Ele realmente, o momento dele tá terrível. O momento dele tá muito ruim mesmo. A gente tem que reconhecer isso. Mas talvez a questão emocional sendo trabalhada, uma questão de ajuste com outras peças que poderão chegar, ou outras escolhas que o próprio Daniel Paulista possa fazer, pode recuperar, resgatar o futebol do atleta. Então assim, aparentemente a gente percebe que Matheus Alexandre é um cara boa praça, um cara trabalhador. Eu, Rafael, só peço uma coisa para a torcida, apoiar. É o nosso papel enquanto torcedor. A gente tem que criticar no momento que tem que criticar, e eu acho que seria sempre pós-jogos e não no aquecimento e durante os jogos, porque a gente precisa fazer a ilha valer a pena, a ilha ser um aliado nosso e não um adversário. A partir do momento que a gente está ali na Ilha do Retiro, no jogo, no aquecimento dos caras, a gente já está vaiando certas pessoas, como o caso de Matheus Alexandre, e no decorrer do jogo o cara pega a bola e a gente já começa a vaiar, imagina o que é que se passa na cabeça desse cara. Então, assim, a gente entende também que ele carrega nas costas um peso de um investimento altíssimo,
Não é isso, Rafael Victor? Exatamente, um investimento aí de 1,5 milhões de euros, que dá ali em torno de 9 milhões de reais. Mas é um jogador que tem qualidade, mas vive uma péssima fase. Exatamente. E assim, eu acho que valeria a pena realmente essa reintegração do jogador. E vamos ver para o decorrer da temporada se ele consegue performar e de uma maneira mais leve. E eu acho que esse momento que o Sport está vivendo, de 40 a 45 dias sem jogos, pode ser uma guinada na nova fase do Sport. Pode ser que aconteça uma mudança de astral. A gente sabe que futebol é muito mental. E a partir do momento que Daniel Paulista consiga extrair dois jogadores que aí estão algo de melhor, algo mais motivacional, logicamente com o ajuste do sistema todo do time, vai ajudar também as peças individualmente. É isso que a gente espera. Um outro ponto que me chamou a atenção na coletiva Daniel Paulista foi que ele foi muito sintético, ele foi muito aberto justamente na questão de como ele pretende organizar o time, seja com contratações ou seja com as peças que existem. Então, assim, ele fala muito sobre o equilíbrio que o time precisa ter. A gente via no time de Pepa um time mais equilibrado no setor defensivo, um time que não tomava tantos gols, mas tinha uma ineficiência de fazer gols. Já no time de Antônio Oliveira, era um time que, além de não fazer gols, tomava muitos gols. Tanto que a gente, com o Antônio Oliveira, teve um agregado nos 4 jogos de 1-8. Ou seja, fizemos um gol e tomamos 8 gols. E isso acabou prejudicando por completo o saldo de gols do Sport no campeonato. Então, assim, Daniel Paulista chega. Eu percebi também uma paz. Sabe quando aquele cara tá falando que ele dá tranquilidade, seja para os repórteres, inclusive... Eu estava vendo os comentários de alguns repórteres, e um deles foi Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, do Sistema Jornal do Comércio, e ele fala sobre isso. Diante de outras coletivas que a gente teve, seja jogador, seja da chegada de Antônio Oliveira, seja até no pós-jogo com Antônio Oliveira ou com Pepa, a gente percebia na coletiva de hoje de Daniel Paulista, e eu tive a oportunidade de assistir essa coletiva toda, uma tranquilidade. Não só no trato com os jornalistas com relação às perguntas e respostas, uma clareza naquilo que ele estava falando, mas também uma tranquilidade. Parecia uma coisa espiritualmente boa, entendeu? E talvez essa tranquilidade de Daniel Paulista possa reacender o elenco. Então é isso que a gente espera. Uma outra coisa que a gente pediu muito a Daniel Paulista lá no aeroporto foi justamente o quê? Elevar o moral da equipe, unir o clube do torcedor. Então Daniel Paulista falou muito na coletiva sobre isso, sobre unir o clube com o torcedor. O torcedor, ele não está afastado. Por mais que a gente veja aí, inclusive a gente vem sofrendo ataque na internet, porque, abre aspas, a gente agora se tornou babão de Yuri Romão. Quem me conhece, nos acompanha desde o começo sabe das críticas que eu faço. É só baixar os vídeos lá atrás da página e sabe que eu realmente, quando tem de criticar, eu critico. Quando tem de elogiar, eu elogio. Só que as críticas, elas têm que ser com responsabilidade. O torcedor, ele não está afastado do clube. Na verdade, é o clube que está afastado do torcedor. E isso é um dos pontos críticos da gestão de Yuri. Mas o torcedor está ferido, o torcedor está magoado, o torcedor, ele... tá muito descontente e insatisfeito com o resultado da performance do time no ano e naturalmente esvazia estádio, existe cobrança, existe impaciência. Então eu acho que com a chegada de Daniel Paulista, por ser um ídolo, por ser um cara que fala com tranquilidade, com clareza, um cara que é agregador e principalmente um cara que entende a história do esporte, faz com que ele possa ser esse elo que vai unir novamente o torcedor do clube. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente, a gente está precisando unir a torcida do clube. Justamente isso. Então, para resumir, a finalizar a coletiva Daniel Paulista, foi muito isso que ele falou. Vão existir peças pontuais que vão chegar. A princípio, ninguém vai ser dispensado ou negociado, porque ele precisa avaliar também.
Ele tem estudado sobre reforços tanto internacionais quanto nacionais de Série A que não estão sendo tão aproveitados e os de Série B. Então o que é que acontece? Já está havendo desde a contratação na sexta-feira, já está havendo debates sobre nomes, negociações com jogadores. Então a torcida tem que se acalmar um pouco. As peças que irão vir, como ele falou, são atletas com mais força física, são atletas com características que não tem, ele não quis explanar. São atletas que isso, que aquilo outro. E aí entra a questão do entender o futebol, entender o ser humano e entender o clube que ele está. Eu me recordo que na última entrevista de Antônio Oliveira, ele fala que só vai querer estar aqui quem quiser. Eu preciso de atletas assim, 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 assado. Expôs por completo o elenco naquele pós-jogo contra o Mirassol. E no caso Daniel Paulista, não. É um cara que é acolhedor. A gente vê ele que é agregador. Seria a minha opção, Rafael? Não, não seria a minha primeira opção. Eu deixo isso muito claro para todo mundo. Mas a partir do momento que a gente está precisando de um treinador que possa entender a história do esporte, que possa já ter vivido momentos com o esporte e possa torcer pelo esporte, a gente sabe que o cara é profissional, mas ele gosta, tem esse envolvimento. Como ele falou, os 2 filhos dele nasceram aqui em Pernambuco, são torcedores do esporte. E ele até jogou no Náutico também. Então Daniel Paulista aí cai como uma luva nesse processo aí de reconstrução. Eu acredito muito na recuperação do esporte. Eu não vou em momento nenhum jogar a toalha. Enquanto tiver pontuação possível, enquanto tiver possibilidade para a gente, digamos assim, disputar essa permanência na Série A, a gente vai fazer. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente, o papel do torcedor é apoiar até o final, até não ter mais chances. É isso que a gente vai fazer. Justamente. Então, assim, com o esporte nada foi fácil na vida. A gente entende a dificuldade, entende o momento, mas se a gente não tiver união, nós torcedores com a gente mesmo e nós torcedores com o clube, a gente não tiver união, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para a gente que está começando agora a fazer conteúdo, vai ser ruim para quem tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, por exemplo, vai ser ruim para quem faz live, vai ser ruim para quem trabalha lá dentro do clube, vai ser ruim para o ambulante, que vai desvalorizar os jogos. Então, assim, é complicadíssimo esse momento. E eu acho que esse momento é o que a gente tem que se abraçar e a gente tem que lutar em prol do esporte, da permanência do esporte. Não é isso? Exatamente, a gente vai estar lá apoiando, não é pro jogador, não é pro presidente, não é pro treinador, é pelo Esporte Clube do Recife. Exatamente isso. Mas hoje também, coincidentemente, é um dia bastante especial. Veja como são as coisas. E aí, Yuri Romão falou, o próprio Daniel Paulista falou, é como se fosse uma aura com energia positiva. No dia que o esporte completa mais um ano de comemoração à Copa do Brasil de 2008, ou seja, hoje faz 17 anos que o esporte se sagrou campeão da Copa do Brasil. O único clube do Nordeste, do Norte e Nordeste, campeão da Copa do Brasil, onde a gente enfrentou nas oitavas de final Palmeiras, nas quartas de final Internacional. Palmeiras a gente empatou lá 0-0 e ganhamos na ilha de 4-1. Com o Internacional perdemos de 1-0 e ganhamos na ilha de 3-1. O Sport estava empatando em 1-1. Antigamente gol fora de casa valia a diferença. Um jogador do Sport foi expulso. Parece, se eu não me engano, foi Roger que foi expulso. E aí o Sport conseguiu, como é que se diz, fazer o 3-1 no gol de Durval de falta, que nunca acertou um gol de falta, acertou aquele gol no Sport, pelo Sport contra o Inter. Na semifinal ganhamos de 2-0 aqui, um dos gols foi do nosso novo treinador, antigo novo treinador, Daniel Paulista, 2-0. E perdemos de 2-0 pro Vasco lá. Nos pênaltis, aí fomos pros pênaltis, ganhamos o jogo. Contra o Vasco eu me lembro que Edmundo, se eu não me engano, fez um gol no finalzinho. Tava 1-0, o Sport segurando uma pressão danada e foi pros pênaltis. Nos pênaltis, nosso Magrão fez gol, hein? Exatamente, bateu na travessão e entrou. E na final, como foi a final? Lembra aí? Você não lembra porque você não era nem nascido, mas eu lembro muito bem. Eu sei, eu não era nascido, mas eu sei cada fase, da segunda fase que a gente pode disputar até a final. O Sport saiu perdendo por 3-0 lá no Morumbi e no finalzinho, Enilton
faz um gol, diminuindo para 3-1. E Carlinhos Bala falou que Deus tinha falado para ele que era o gol do título, e realmente foi, né? Exatamente. E na volta para a Ilha do Retiro, quanto foi o placar? 2-0, Carlinhos Bala e Luciano. Luciano Henrique, exatamente. E assim, a galera fala, não, mas o Sport, se o Sport precisasse fazer 4 gols contra o Corinthians aqui na Ilha do Retiro, teria feito. Inclusive, Mano Menezes fala isso, que naquele dia o Sport foi soberano, fez o 2-0, era aquilo que precisava e foi administrando o jogo. E hoje a gente comemora 17 anos dessa grande conquista. É uma conquista talvez das maiores, das mais importantes do esporte. E coincidentemente, o nosso grande articulador do meio de campo, o motorzinho do meio de campo, era o cara que dava combate, que saía para o jogo com muita qualidade. Daniel Paulista tinha muita qualidade no passe e também um poder de desarme muito grande. Chega na coletiva de apresentação e ao mesmo tempo a gente tem a comemoração do aniversário dessa conquista. É muito importante isso. Eu acho que o clima nas bandas da Ilha do Retiro tem melhorado bastante. E é o que a gente torce, o que a gente espera. Daniel Paulista vai ter a oportunidade aí de ter 35 dias mais ou menos para poder trabalhar. E assim a gente espera que contra o Juventude, quando voltar ao Campeonato Brasileiro, após a pausa do Mundial, a gente possa ter uma expectativa boa e que a gente possa se recuperar e sair dessa situação. Como Daniel Paulista falou, ele não tem a preocupação em ter que fazer 50% de rendimento não com relação aos pontos. O Sport precisa da primeira vitória. A partir do momento que a primeira vitória sair, as coisas vão começar a destravar. Isso faz parte do processo de recuperação. Não é isso? Exatamente. E para finalizar, aquele velho pedido, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, no YouTube, Paixão pelo Esporte 87, tudo junto, lá no Instagram, qual é? Paixão pelo Esporte 87. Aqui no YouTube, o nosso objetivo é até o final do ano, olha só, até o final do ano, pô, pelo amor de Deus, eu poderia dizer assim, até o final de julho, a gente está com 110 inscritos, a gente quer 150 inscritos aqui no YouTube para começar as nossas lives. E lá no Instagram, a gente está com quantos inscritos? 956 inscritos. Vamos lá bater os 1000 seguidores. Vamos bater os 1000 seguidores lá no final de semana. Ajuda a gente aí. Compartilha todos os nossos conteúdos. Lá no TikTok também, Paixão pelo Esporte 87. Dá um like, segue a gente no TikTok. A gente tá aqui, ó, fazendo conteúdo, conversando com vocês, debatendo. Tudo em prol do esporte. O nosso principal objetivo é falar do clube que a gente ama, conversar e conhecer novos torcedores para que a gente possa manter forte as raízes rubro-negras. Não é verdade, Rafael Victor? Exatamente. E pelo esporte? Tudo.